Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje relembraremos algumas das mortes de celebridades em acidentes de carro que mais marcaram o público. Número 1. James Dean. Em 30 de setembro de 1955, James Dean, jovem, promissor e com apenas 24 anos, seguia rumo a Salinas, na Califórnia, dirigindo seu querido Porsche 550 Spyder. Conhecido pelo espírito rebelde, pelo jeito misterioso e pelo carisma difícil de ignorar, Dean estava rapidamente se tornando uma das figuras mais fascinantes de Hollywood. Mas, além da atuação, ele também tinha uma paixão profunda por corridas, uma paixão que acabaria se ligando diretamente ao seu fim trágico. A infância e a juventude de Dean, em Marion, Indiana, tiveram marcas de uma inquietação constante e por uma vontade intensa de construir o próprio nome. Depois de estudar teatro na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ele começou a ganhar destaque e conquistou fama com seu papel de grande impacto em Vidas Amargas. Seu talento cru, sua presença melancólica e seu jeito diferente de atuar indicavam que ele tinha um futuro brilhante pela frente. Ainda assim, sua atração pela velocidade e pelo perigo era evidente. Empolgado com o sucesso de Vidas Amargas, Dean comprou um Porsche 356 Speedster, mas logo trocou o carro por um modelo ainda mais rápido e potente, o Porsche 550 Spyder, que ele apelidou de Pequeno Bastardo. Naquele dia decisivo, Dean e seu mecânico, Rolf Wüterich, decidiram dirigir o carro até Salinas em vez de levá-lo rebocado. A ideia era passar mais tempo na estrada e sentir melhor o desempenho do veículo. Eles seguiam acompanhados pelo dublê Bill Hickman e pelo fotógrafo Sanford H. Roth, que seguiam em outro carro de apoio. Durante a viagem para o norte, eles fizeram uma breve parada pela Rota 99. Por volta das 3:30 da tarde, Dean recebeu uma multa por excesso de velocidade, um sinal claro de sua fama de não aliviar o pé no acelerador. Depois de abastecer em Blackwell's Corner, ele continuou seguindo para o oeste, em direção à Rota 466. Perto das 5:45 da tarde, Dean avançava pela estrada quando um Ford Tudor de 1950, dirigido por Donald Turnipseed, de 23 anos, vinha no sentido contrário. De repente, o Ford fez uma conversão à esquerda e atravessou diretamente o caminho do Porsche. Dean tentou desviar, mas não houve tempo suficiente. Os carros bateram de frente e o Pequeno Bastardo acabou lançado antes de parar em uma vala ao lado da estrada. As autoridades chegaram rapidamente e encontraram Dean inconsciente, com ferimentos gravíssimos. Wüterich, arremessado para fora do veículo, sobreviveu, embora também tenha ficado seriamente ferido. Turnipseed, o motorista do Ford, sofreu apenas ferimentos leves. Dean recebeu transporte até o Hospital War Memorial, em Paso Robles, onde sua morte recebeu declaração às 6:20 da noite. A morte repentina de James Dean chocou o mundo. Era um jovem no auge, cheio de possibilidades, com a vida e a carreira se abrindo diante dele. Um mês depois, Juventude Transviada estreou nos cinemas e ajudou a transformar definitivamente sua imagem na de um herói trágico e uma lenda de Hollywood perdida cedo demais. Sua morte precoce deixou uma sombra permanente sobre o carro, sobre a cultura das corridas e sobre a própria ideia de juventude rebelde, tornando-se uma história lembrada até hoje como um alerta doloroso. Número 2. Jayne Mansfield. De maneira parecida, outra estrela de Hollywood também encontraria um destino trágico na estrada pouco mais de uma década depois. Em junho de 1967, a atriz Jayne Mansfield ainda era famosa, mesmo que seu brilho em Hollywood já não tivesse o mesmo peso de antes. Conhecida por papéis ousados, pela aparência marcante e por atitudes que sempre atraíam manchetes, ela se tornou um ícone cultural, especialmente lembrada por personagens provocantes e por momentos planejados para chamar a atenção da imprensa. Infelizmente, sua vida terminou em um acidente de carro misterioso na madrugada de 29 de junho de 1967. Uma tragédia que, por muitos anos, alimentou rumores, boatos e lendas urbanas. Nascida Vera Jane Palmer, em 19 de abril de 1933, na Pensilvânia, Mansfield sonhava com fama desde muito jovem. Aos 17 anos, ela se casou com Paul Mansfield
e os dois se mudaram para Hollywood, onde Jane passou a buscar uma carreira artística com inteligência, carisma e muita estratégia. Ela construiu uma imagem pública ousada e sedutora, feita para não passar despercebida, e essa persona lhe rendeu o título de Playmate do mês da revista Playboy em fevereiro de 1955. Mansfield também empurrou os limites do cinema da época e ficou conhecida por quebrar barreiras, inclusive por sua participação no filme Promises, Promises, de 1963. Porém, apesar do sucesso, o gosto de Hollywood começou a mudar, e o tipo de estrela loira explosiva que ela representava passou a perder espaço. Com isso, sua carreira desacelerou. Em junho de 1967, ela viajava com frequência para apresentações em casas noturnas e pequenas aparições. Na noite fatal, Mansfield, seu namorado Sam Brody e o motorista Ronnie Harrison deixaram um clube no Mississippi e seguiam para Nova Orleans, onde ela participaria de um programa de televisão. No banco traseiro do carro, seus filhos e seus pequenos cães dormiam. Enquanto o veículo seguia pela rodovia 90, uma névoa densa causada por um caminhão de pulverização contra mosquitos se misturou à neblina natural da região pantanosa. A visibilidade ficou extremamente ruim. Sem conseguir enxergar com clareza o caminhão à frente, que se movia lentamente, o carro em que Mansfield estava colidiu com a traseira dele a cerca de 129 km/h. O impacto teve efeito devastador. Mansfield, Brody e Harrison morreram no local. Uma peruca presa no para-brisa acabou dando origem a rumores exagerados sobre as circunstâncias da morte da atriz. O legista, no entanto, esclareceu que a causa envolvia um ferimento grave na cabeça, e não a versão sensacionalista que se espalhou depois. Ainda assim, a tragédia de Jane Mansfield provocou uma mudança importante na segurança das estradas. O acidente ajudou a inspirar a criação das chamadas barras Mansfield, estruturas de proteção instaladas na traseira de caminhões para evitar que carros menores deslizem por baixo deles em colisões. Assim, mesmo depois de uma morte tão triste, seu nome acabou ligado a uma medida que passou a proteger muitas outras vidas. Número 3. Paul Walker. Décadas depois, outro acidente devastador tiraria a vida de uma figura pública muito querida. Em 30 de novembro de 2013, o dia de Paul Walker começou de forma comum. O ator de 40 anos, conhecido mundialmente por seu papel na franquia Velozes e Furiosos, passou a manhã tranquila com sua mãe e sua filha Meadow, de 15 anos. Eles planejavam comprar uma árvore de Natal juntos, até que Paul recebeu um lembrete sobre um evento beneficente ao qual precisava comparecer. Sem imaginar o que aconteceria poucas horas depois, ele se despediu da família e saiu. A trajetória de Paul Walker rumo ao estrelato começou cedo. Nascido Paul William Walker IV em 12 de setembro de 1973, em Glendale, na Califórnia, ele cresceu cercado pelo universo do entretenimento. Sua mãe trabalhava como modelo, enquanto seu pai havia sido boxeador. O primeiro contato de Paul com a fama veio quando ele tinha apenas 2 anos, ao aparecer em um comercial de fraldas. No fim dos anos 1990, ele conseguiu papéis em filmes como Pleasantville e Ela é Demais. Mas sua grande virada aconteceu em 2001, com Velozes e Furiosos, onde interpretou Brian O'Connor, personagem que o transformou em um astro de Hollywood e o aproximou ainda mais de uma cultura automobilística que já fazia parte de sua vida. O amor de Paul por carros ia muito além da atuação. Ele era conhecido pela paixão por velocidade, por automobilismo e também pelo envolvimento em ações solidárias. Ele cofundou a organização sem fins lucrativos Reach Out Worldwide, criada para ajudar pessoas afetadas por desastres naturais. Justamente em um evento beneficente ligado a essa organização, sua vida terminou de maneira trágica. O encontro acontecia em uma oficina de carros pertencente a Walker e a seu amigo Roger Rodas, ex-piloto de corridas. Depois do evento, os dois decidiram dar uma volta em um Porsche Carrera Grande Turismo de 2005, um carro muito potente e famoso por exigir bastante habilidade de quem o conduz. Pouco depois de saírem, por volta das 3:30 da tarde, o carro perdeu o controle em alta velocidade, bateu em uma guia, atingiu uma árvore e depois um poste de iluminação antes de pegar fogo. Pessoas próximas tentaram ajudar, mas Paul Walker e Roger Rodas morreram no local.
O departamento do xerife do condado de Los Angeles concluiu que a velocidade e o estado dos pneus contribuíram para o acidente e também confirmou que não havia envolvimento de drogas ou álcool. A notícia da morte de Paul Walker se espalhou rapidamente por Hollywood e pelo mundo. Meadow Walker, sua filha, entrou mais tarde com um processo por morte indevida contra a Porsche e as partes chegaram a um acordo em 2015, com termos confidenciais. A perda precoce de Paul deixou um legado profundo. Fãs montaram memoriais no local do acidente e seus irmãos ajudaram a finalizar Velozes e Furiosos 7, permitindo que o filme fosse concluído como uma homenagem. A morte de Walker continua sendo lembrada como a interrupção dolorosa de uma vida marcada por fama, velocidade, carisma e generosidade. Assim como Walker, outros ícones culturais deixaram legados poderosos que continuaram vivos muito depois de suas partidas. Número 4. Bessie Smith. Bessie Smith, a inesquecível imperatriz do blues, deixou uma marca tão profunda que ajudou a moldar a base da música americana. Sua vida, cheia de dificuldades, superações e vitórias artísticas, encantou plateias e quebrou barreiras. Mas sua morte precoce também acabou cercada por controvérsias, versões conflitantes e rumores que atravessaram gerações. Nascida em 15 de abril de 1894, em Chattanooga, no Tennessee, Smith enfrentou desafios desde muito cedo. Órfã, ainda criança, ela começou a cantar nas ruas para sobreviver, apresentando-se com seus irmãos em troca de moedas. Seu talento cresceu rapidamente e ela acabou entrando em um espetáculo itinerante liderado por Ma Rainey, outra lenda do blues, que ajudou a influenciar sua presença de palco e sua identidade artística. Na década de 1920, Bessie Smith já havia conquistado o mundo do blues. Sua voz poderosa, profunda e cheia de alma lhe rendeu um contrato com a Columbia Records em 1923, impulsionando sua fama e consolidando seu lugar como uma das cantoras de blues mais populares de sua época. Mas, com a chegada da Grande Depressão, o brilho de sua carreira começou a diminuir. Para continuar trabalhando, ela passou a viajar pelo país, cantando em clubes menores e teatros mais modestos. Em uma dessas viagens, a tragédia aconteceu, dando início a uma das histórias mais tristes da música. Em 26 de setembro de 1937, Smith e seu companheiro, Richard Morgan, seguiam pela Rota 61 quando se envolveram em uma colisão com um caminhão que se movia lentamente. Bessie sofreu ferimentos graves. Um médico local, o Dr. Hugh Smith, prestou os primeiros cuidados da melhor forma possível, mas ela não resistiu. Depois de sua morte, espalhou-se o boato de que Bessie Smith teria recebido tratamento médico negado por causa da segregação racial. Essa versão se tornou muito conhecida, mas recebeu contestação posterior por relatos ligados ao atendimento da época. Mesmo assim, a história permaneceu como símbolo de uma realidade dura enfrentada por artistas negros nos Estados Unidos naquele período. Apesar da tragédia, a influência de Bessie Smith nunca desapareceu. Milhares de pessoas compareceram ao seu funeral e anos depois, Janis Joplin e sua amiga Juanita Green ajudaram a financiar uma lápide para homenagear sua memória. A história de Smith, marcada por talento, luta, glória e perda, continua inspirando músicos e emocionando pessoas que enxergam nela uma das vozes mais importantes da música popular. Número 5. Judy Tyler. Judy Tyler também se destacou como uma jovem atriz americana cuja ascensão deixou uma impressão inesquecível em Hollywood durante os anos 1950. Conhecida principalmente por seu papel no clássico A Mulher que Eu Amo, também lembrado como Jailhouse Rock, ao lado de Elvis Presley, Tyler encantava o público com talento, presença e charme. Mesmo diante de um astro tão dominante quanto Elvis, ela conseguiu se destacar, mostrando que tinha força própria como intérprete. Nascida em 9 de outubro de 1932, em Tacoma, no estado de Washington, Judy encontrou cedo seu caminho nas artes. Com um talento natural para atuar, ela rapidamente chamou atenção em trabalhos na televisão e no cinema. Seu papel de maior destaque veio quando interpretou Peggy Van Alden em Jailhouse Rock, lançado em 1957. O filme se tornou um grande sucesso e a capacidade de Tyler de dividir a tela com Elvis Presley ajudou a afirmá-la como uma nova promessa de Hollywood.
No entanto, quando sua carreira finalmente parecia pronta para subir ainda mais, a tragédia interrompeu tudo. Em 4 de julho de 1957, apenas poucos dias depois de concluir as filmagens de Jailhouse Rock, Judy Tyler morreu em um grave acidente de carro no Wyoming. Ela tinha apenas 24 anos. Sua morte repentina deixou fãs e profissionais de Hollywood em choque. Muitos esperavam acompanhar uma carreira longa, com papéis cada vez maiores e uma presença crescente no cinema. Em vez disso, sua trajetória terminou no exato momento em que parecia estar começando a ganhar força. Mesmo com pouco tempo sob os holofotes, Judy Tyler deixou uma lembrança forte entre os fãs do cinema clássico. Sua carreira breve permanece como um exemplo de talento interrompido cedo demais e também como um retrato da imprevisibilidade da vida. Em meio à era dourada de Hollywood, ela continua sendo lembrada como uma estrela que brilhou por pouco tempo, mas com intensidade suficiente para não ser esquecida. Número 6. Grace Kelly. Antes de se tornar a princesa Grace de Mônaco, Grace Kelly se destacou como uma das atrizes mais celebradas de Hollywood. Admirada pela elegância, pela beleza e por uma presença serena que parecia feita para a câmera, ela encantou o público antes mesmo de trocar os sets de filmagem pela vida real de princesa. Sua transformação de realeza do cinema em realeza de verdade fascinou o mundo inteiro. Tragicamente, sua vida acabou interrompida em 14 de setembro de 1982, depois de um acidente de carro que provocou luto mundial e despertou enorme curiosidade sobre cada detalhe do que havia acontecido. Grace Kelly nasceu em 12 de novembro de 1929 e, desde jovem, demonstrou grande interesse pelas artes. Depois de terminar o ensino médio, mudou-se para Nova York para seguir a carreira de atriz. Em apenas 2 anos de trabalho, já havia recebido escalação ao lado de nomes lendários como Clark Gable e Ava Gardner. Pouco depois, o diretor Alfred Hitchcock percebeu seu talento e a colocou em 3 filmes importantes, consolidando sua imagem como uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Durante as filmagens de O Cisne, em 1955, Kelly conheceu o príncipe Rainier III, de Mônaco. O romance entre os dois se desenvolveu como uma história saída de um conto de fadas. Em 1956, ela deixou Hollywood para se casar com Rainier e se tornar a princesa Grace. Ela abraçou sua nova função com dedicação, concentrando-se nas responsabilidades reais e na criação dos 3 filhos do casal. Mas, em 13 de setembro de 1982, a rotina real recebeu o impacto de uma tragédia. A princesa Grace e sua filha, a princesa Stephanie, voltavam para Mônaco depois de uma estadia na casa de campo da família. Grace decidiu dirigir, mas, ao passar por estradas sinuosas, sofreu um problema de saúde, perdeu o controle do carro e o veículo despencou cerca de 30 metros por uma encosta. A princesa Stephanie sobreviveu com ferimentos leves, mas Grace ficou em estado crítico. Depois de permanecer em coma, ela recebeu declaração de morte cerebral. O príncipe Rainier tomou então a decisão dolorosa de desligar os aparelhos que a mantinham viva. A morte de Grace Kelly ficou cercada por rumores, incluindo alegações de que Stephanie, ainda jovem e sem autorização para dirigir, poderia estar ao volante. Stephanie sempre negou essa versão, explicando que saiu pelo lado do motorista porque a porta do passageiro estava danificada. Em 18 de setembro de 1982, o funeral de Grace Kelly atraiu a atenção de quase 100 milhões de espectadores ao redor do mundo. Líderes, celebridades, membros da realeza e pessoas comuns se uniram para homenagear uma mulher que havia sido estrela de cinema, princesa e símbolo de elegância. Sua morte transformou uma vida que parecia perfeita em uma das tragédias mais lembradas do século. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!